um centroavante muito bem engatilhado. Tem. Você já falou que tá jogando fora do Brasil. Só que a pessoa virou para mim e falou assim, não vou falar porque não está assinado. Não está assinado? Você sabe como que é jogador de futebol. O cara falou para mim, amanhã vem alguém e dá um a mais, ferrou. O presidente então, do Corinthians... que eu entendi que tem engatilhado o centroavante e o meia. O presidente do Corinthians foi para a Europa com a intenção de conseguir patrocínio para o clube. Foi isso que ele anunciou? Eu vou para a Europa conseguir patrocínio para o clube. Voltou dizendo que fez 2 contratações. Mas as contratações podem não ser de lá também, pode ser daqui. Agora, quando eu falei há um mês... Se ele estava lá uma semana, ele voltou e disse que fez 2 contratações. Ele fez onde a contratação? O Richard, por exemplo, joga no Brasil, não está jogando na Espanha. Isso já estava encaminhado. A gente ele conseguiu o patrocinador? Nós falamos do Richard. Foi falar do Richard contratado ou ele estava na Espanha, o Andrés? Não foi antes, não. Estava lá. O Mano que falou, se eu não me engano, falou, veio o negócio do Richard, eu nem sabia também, o Mano que falou. Mas, ele estava venhamos viajando. e convenhamos, a contratação do Richard precisa da presença do presidente, não tem um diretor de futebol que possa executar essa compra? Não, mas eu negociar, acho que... precisa dele aqui também. Eu acho que o Corinthians ele tá empregando mal o dinheiro que ele possui. Mas nem o pouco dinheiro que ele possui. Mas não contratou ninguém ainda, não anunciou oficialmente ninguém. Não, mas, ô Benja, aí que tá. Quando a gente fala de reforços, o Corinthians até agora, fora o Richard aí que tá bem encaminhado, ele tem aí o Mosquito, ele tem o André Luiz, o atacante que estava na Ponte Preta aí, aliás, está na Ponte Preta, está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, e ele contrata o Michel Macedo. São jogadores, Benja, que para quem não tem realmente dinheiro, o Corinthians está apostando novamente. E o time do Corinthians ele não pode continuar apostando. Esse time do Corinthians que foi uma aposta no Campeonato Brasileiro, suou frio. Suou frio e por incompetência dos demais, o Corinthians não vive uma situação mais dramática ainda no campeonato. Não são jogadores que vêm para ser titular e outra. Mas precisam ser, bem. Mas não o Corinthians serão. hoje não precisa mais do mesmo. Ele precisa de jogadores que venham de fato para ligar mais testes. Desses 4 ou 5 jogadores que o Corinthians vai trazer, não pode anunciar agora, porque provavelmente todos eles estão empregados. É o caso do Richard. Não pode anunciar agora, porque todos eles têm contrato. Não pode anunciar agora, porque não assinaram. Mas o que a torcida fica encanada, qual o nível desses jogadores? Qual o peso desses aí reforços? Eu não sei te falar. Então, isso que a torcida do Corinthians fica... Eu não sei te falar. Porque o presidente do Santos, foi o presidente do Santos uma vez que prometeu um presente de Natal, não foi? Foi no final do ano. Então, chegou lá e falou, olha, um presente de Natal. Quando você fala isso, você espera aquele jogador. Nossa! Parem as máquinas. Depende. Parem as máquinas que vão anunciar o jogador. Aí você cria uma expectativa, e a expectativa, como você mesmo fala, é a mãe da M. Se você não foi um bom menino, você não recebe um bom presente. Então, o Vasco prometeu camisa 10 e já amanheceu com escudeiro no Natal. Eu tenho um pressentimento do meia, eu vou tentar checar aqui, ver se é possível. É o Alan Patrick? Não sei. Não, juro. Qual o seu pressentimento? Não, juro por Deus pra vocês, se eu soubesse, você sabe o que eu falaria. Hein? Se for o Alan Patrick, é para arrebentar, né? Porque quando a pessoa fala, a memória nossa que a gente tem do Alan Patrick não é para ser titular do Corinthians. Então, mas aí que tá, Pascoal. Quando você cria uma expectativa, é por isso que é complicado. Você, quando disse que a diretoria iria atrás de 3 ou 4 reforços aí de peso... O que eu estava informado é o seguinte, depois vai contratar 3 jogadores de peso. Um volante, um meia e um centroavante. Então... 3 jogadores de peso. 3 jogadores para serem titulares. Patrick não é de peso. 3 jogadores para serem titulares. Sendo que o meia e o centroavante são jogadores expoentes, jogadores para deixar a torcida realmente encantada. É a informação que eu tenho. O volante é o Richard, né? Para montar o time do Corinthians, o Richard. Os 2 outros jogadores são jogadores de impacto para a torcida. O René Júnior volta quando? O René Júnior já... Quando? Acho que começo do ano ele já deve estar. Porque aí você tem ali para aquela função Ralf, Gabriel, Douglas, Richard e... Thiaguinho, Paulo Roberto e o René Júnior. Vai montar uma autoescola? Cheio de volante? É por isso que eu tô falando. Olha que o Gabriel... Na contagem são 8. O Gabriel, eu acredito... Mas precisa de 8? O Gabriel, eu acredito que vai sair. Tá. O Paulo Roberto, não acredito que deva ficar também. Então a gente está reduzindo para 4. Isso? 4. E aí sobe alguém da base e compõe. Não. Perfeito. O Thiaguinho, se eu fosse Apareceu o Jair Ventura, daria chance para ele. Dá sequência pro menino. Daria chance para ele. Então, não são 8 volantes, gente. O Arauz? Não, tem 8 volantes. Beja, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pra mim ou pro Mano? Não, pra vocês dois, E pro Pascoal, não? Não, Pascoal não. O contrato do Diego com o Flamengo termina na metade do ano. E a chance dele sair do Flamengo existe. A informação que eu tinha é que ele poderia ir pro Grêmio. Pode ser o Diego? Não acredito, cara.
Juro que não. Vou te falar. Não é informação. Eu não acredito. Não, nós estamos especulando. Isso aqui é papo de boteco. Eu estou especulando e eu perguntei pra uma pessoa aqui, estou esperando. Poderia ser o Ganso. Vamos ver. O jogador que o Corinthians vai atrás, aí esse meia. O Ganso é reserva do Amian. Aí que tá, Pascoal. O Ganso, ele já, por mais que ele tenha dito, o Ganso, ele já disse algumas vezes aí que ele não gostaria de deixar a Europa. O empresário do Ganso, o Pepinho, ele falou pra mim outro dia, já faz um tempo, ele não volta pra cá porque ele precisa acho que de mais uma temporada ainda na Europa pra conseguir... Ser comunitário. Exatamente. Se ele voltar, ele perde. Ele não tem como conseguir o passaporte. Se ele ficar mais uma temporada e sem jogar, ele vai completar 3 temporadas sem jogar. Ele vai ter um passaporte... Não vai servir pra nada. E não vai ter, onde jogar. É bobagem, senhor Mani. O Ganso permanece lá na temporada aí. Eu estou dizendo pra você. Não é. Eu estou... Consultei aqui. Consultei uma pessoa aqui lá ligada ao Ganso. Ele falou, até o momento, ele falou, até o momento ninguém do futebol brasileiro procurou então, porque o Ganso é um jogador que, novamente, quando terminar o campeonato, o telefone dele vai tocar. Não sei se por parte do Corinthians ou de outro time brasileiro, mas o Ganso será procurado, Pascoal. O Ganso será procurado. E o Ganso ele tem que ser muito turrão, senhor Mani, para ele querer permanecer mais um ano encostado na Europa. O Ganso, ele tá jogando a carreira dele no lixo. O cara tá jogando hoje no Amiens aí da França, gente. Convenhamos, um time mequetrefe lá. Subiu esse ano. O Ganso aqui para o consumo doméstico, Sormani, ele é um excelente jogador. E ele é reserva. Jogador. O Ganso na Europa, o futebol dele não combina com o futebol europeu. Um futebol rápido, um futebol dinâmico. O Ganso é aquele cara que cadencia mais o jogo. Aqui ele faz chover. Lá ele é mais um escanteado. A menos que o Ganso e o empresário dele, o Pepinho, tenham mudado de ideia, ele não vai voltar. Então, mas é o que eu falo. O futebol é muito dinâmico. Mas tem uma diferença que vocês não estão atentando. Pode ser que ele tenha mudado de ideia. Esse fato que o Sormani está lembrando dele virar comunitário significa que ele abre outras portas. Lógico. Porque você contratar o Ganso como estrangeiro, uma coisa, isso não resolve. Não vou ocupar minha vaga com ele. Ele é reserva do Amiens, cara, que tá brigando para não cair. Eu sei, mano, mas presta atenção no raciocínio que ele provavelmente tem. Eu, como comunitário, tenho outras possibilidades. Como estrangeiro, eu tinha que estar arrebentando. Ele, como comunitário, o cara vai olhar no YouTube e vai falar, deixa eu ver os 5 melhores momentos do Ganso aqui no YouTube desse ano. O cara vai olhar e falar, não joga. O melhor momento do Ganso esse ano foi no DM. Ele é estrangeiro, não. Mas mesmo assim, o Fabinho não tá jogando nada. Independente de ser comunitário ou não. Olha, ele tem um peso. Não tá jogando nada. Não acho que tenha. Por exemplo, se o Ganso estivesse arrebentando, teria sentido o cara pensar assim, pô, eu pegando aqui um passaporte comunitário, eu vou abdicar de ter aquela vaga de estrangeiro. Eu já não entro naquela cota. Eu posso jogar como se fosse um jogador europeu. Ele não tá jogando, gente. Um jogador para atuar em qualquer clube da Europa, antes de mais nada, ele precisa estar jogando bem. Não é ter um passaporte com a capa... Também quem contratar ele aqui no Brasil vai contratar o passado dele, né? Também não sabe se ele tá jogando. Mas é que tá, hoje, Flavinho, pelo nível do futebol brasileiro, se o Ganso volta, ele volta com status de craque. Gente, mas pelo nível do futebol francês, ele não consegue jogar no tal do Amiens. Não joga, Flavinho, não joga. Porque o futebol francês, por mais que ele tenha times fracos, mas é um perfil mais rápido. É uma dinâmica de jogo. Se estivesse falando do futebol alemão ou do inglês, eu concordaria com você, mas futebol francês... é correria, o único time que ele não jogou também. Também, então. O Ganso tem alguma coisa muito esquisita com esse jogador, cara. Não jogar no Amiens... Se o clube grande fizer uma proposta para o Ganso interessante, eu acho que ele volta. É o que eu falei aqui, acabei de falar. O Ganso ele não vai se suicidar, cara. O Ganso, se ele permanecer mais um ano na Europa, na próxima temporada, ele tá ferrado. Parecia 29? A imagem que eu tenho do Ganso é o seguinte, ele tem muito interesse no passaporte comunitário, que é para não voltar para o país. Eu tô tentando conversar com uma pessoa aqui. A minha visão do caso do Ganso é o interesse enorme em ter o passaporte comunitário e não retornar para o Brasil. Continuar morando na Europa. Me parece isso, me parece muito claro isso. Agora, para isso falta quem? Mais uma temporada? Depende dele também, jogar ou não lá no Amiens. Mas, Pascoal, qual é o interesse do cara? Olha, eu quero ter um passaporte com a capa vinho. Eu quero ter um passaporte Quer morar na Espanha, europeu. Quer morar na Inglaterra, quer morar na França, quer morar na Itália. Então, vou te falar, Pascoal. Cuidar da família dele na Europa. Pascoal, vamos lá. Alguns países da Europa, assim como nos Estados Unidos também, se você entra com dinheiro lá, querendo investir, querendo montar uma empresa, independente do que seja, você é convidado, você ganha um green card. Nos Estados Unidos é assim, tem inúmeras possibilidades de você ganhar o seu green card, mesmo não morando lá. Se você entra com dinheiro lá... Exato. Na Europa tem alguns países que são assim também. Sim. Agora, se o Ganso ele tem o intuito, olha, eu quero adquirir meu passaporte comunitário para eu excluir essa vaga de estrangeiro e eu já entrar como se fosse um jogador europeu aqui dentro, ele não está jogando, gente. Vamos voltar ao assunto do Corinthians, que o Ganso não é um jogador que está nos planos. É um assunto que foi interligado ao Corinthians. Mas não tem nada a ver com isso. Pascoal, quais são as principais... Posso fazer uma outra indagação? É bom.
Opa. É pro Mano e pro Ben. Esse centroavante. Podia ser o Tevez. Tá no banco Duvido que o Tevez venha pro Corinthians para ganhar o teto salarial. Está no banco. Todo ano o Tevez. O teto salarial do Corinthians é talvez o que ele ganha lá no Boca. Ou mais, hein? Não sei, porque o dinheiro deles não vale nada. Ou mais. O Tevez ele tem alguma ligação ainda com o Kia? Porque o André se reuniu nessa viagem que ele fez para a Europa. Recentemente, inclusive, com o Kia na Inglaterra. Tem, mano. Ele se reuniu aí com dirigentes ali do Real Madrid também, mas na Inglaterra ele se reuniu com o Kia. O Tevez vai fazer 35 anos em fevereiro. E eu não acho que o Tevez hoje seja um bom reforço. Sabe por quê, senhor Mãe? Não que não possa. É isso? Não que o Corinthians não tenha o interesse. Pode até ter, você pode até ter razão. Mas hoje o Tevez... €1.200.000 por ano. Hoje o Tevez não é um bom reforço para ninguém. O clube de coração do Tevez, que é o Boca Juniors... e o Tevez não, mano? Não, tá jogando. Não, mas peraí, eu não tô falando que vai dar. Não, mas eu tô sugerindo nomes, eu não tô falando... Não, eu tô falando, você acha que o Ganso é um bom reforço? Não, mas eu não falei que o Ganso... jogando nada. Eu nem manifestei a minha opinião com relação ao Ganso. É que o Sormani perguntou aí se seria uma boa o Tevez voltar ao Corinthians. Eu disse que não, porque, por exemplo, o Tevez hoje, ele atua no clube que é o clube de coração dele. O clube que ele sempre torceu, que é o Boca Juniors. E nem ali ele joga bola. O Tevez, quando entra faltando... Vamos voltar para a realidade. Quais jogadores do Corinthians você acha que vão sair em 2019? Sair? Pedrinho, Gabriel e talvez o Fagner. Eu acho que o Léo Santos tem uma grande chance também de sair. Quem? O Léo Santos. O Léo ainda acho que não, mas o Fagner tem uma chance, o Gabriel e o Pedrinho. Ah, mas eles estão analisando janeiro ou junho? Janeiro, próxima janela. Agora, virada. São janelas diferentes, Não acredito que ele saia. Qualquer um dos jogadores sai em janeiro. Também acho que não. Se for o Pedrinho... O Gabriel tem uma proposta do futebol italiano. outra janela. O Gabriel é diferente. Estou falando do Pedrinho. Eu não acredito que o Pedrinho saia agora, não, em janeiro. Eu acho que o Pedrinho... E o que uma pessoa falou para mim também que não tem absolutamente nada de Real Madrid. Zero. O Andrés foi conversar com o Real Madrid para tentar vender o Pedrinho, será? Não teve uma manifestação a respeito do Léo também. Ele não foi ao Real Madrid, ele foi o Mano acabou de dizer que ele foi... Ele não foi lá. Ele esteve lá com o presidente do Real Madrid com o Ronaldo. Ele esteve com o Ronaldo e tal, mas não foi. O Pérez. O Real Madrid não tem o menor interesse em contratar o Pedrinho. Não faria. Eu também acho esquisito. Acabou de contratar o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior? Pra quê? Eu não acredito. Que o Bale não tem agradado, né? Então, vai que, né? Mas se não agradou, tem lá o Vinícius Júnior e tem o Rodrigo. Rodrigo ainda nem agora, foi. Roger, Jonathan, você tá meio... Precisamos dar uma ligada aí, né? Você tá meio... Vocês estão falando só de coisa assim. Ele saiu da endoscopia, ó. Eu fui na montanha-russa lá naquela do Hulk, eu saí igual o Pascoal tá no programa. Qual é que você saiu? Não, gente, vocês estão falando coisa... Você viu a fácil, né, menina? Vocês estão falando coisa... Você não pode andar de kart, ele joou no kart, pô. Não, mas no indoor. Pode andar de kart que desmaia. Saiu, teve que tomar Buscopan. Você tá brincando. Aquele cheiro de gasolina. Ai, boneca. É o óleo de Ricino. Ela é sensível. Não é aquele cheiro de gasolina. O Jonathan, o Corinthians já está... Jonathan. O Corinthians já está... Mas tudo bem, a gente fala Corinthians, pode falar Jonathan também. Corinthians. O Jonatas, esse cara não vai ficar. Roger. O Roger tem um grande ponto de interrogação. Tem gente que quer e tem gente que não quer. Quem quer? Dentro do próprio Corinthians tem gente que acha que ele tem que ficar, tem gente que acha Mas quem manda, quer ou não quer? Quem manda quer. Então fica. Quer que ele fique. Simples. Pelo menos um desses centroavantes. O Danilo. Avelar ou o Danilo? O Danilo Meia. Tá, o técnico ficou o Jair ficou de resolver. E eu acho que ele não vai ficar. O Sheik não fica, já tá fazendo jogo de aposentadoria. Vai ter o jogo agora, já não sei que para. Inclusive o Guerreiro confirmou que vai jogar. Danilo Avelar. Se tem um jogador detestado pela torcida do Corinthians, ele tem nome. Já percebi. Danilo Avelar. Mas você fez manifestações hostis por parte da torcida do Corinthians. Muitas manifestações. Ele pegaram do Pérez, jogador. Ele outro dia fez um gol, vocês aqui disseram que ele era o novo Newton Santos. Semifinal contra o Flamengo. O Mano disse que ele começou muito bem no Corinthians, mas ele depois... fez umas 2, 3 partidas muito boas, Pascoal, mas depois, cara, não sei o que aconteceu com ele. Assim como não sei o que aconteceu com o Douglas também. Douglas e Danilo Avelar, pro ano que vem, não e o próprio Gabriel, que era titular absoluto, um dos melhores volantes não podem continuar como titulares, mas podem continuar no Corinthians. Não, eles têm o Douglas não continuará porque o contrato do Danilo não continuará porque o contrato dele vai até o meio do ano. Danilo Avelar ou Danilo Avelar. Ah, não? A informação que eu recebi aqui é que o presidente, ele não é o presidente do Atlético, é o... Não, é do Conselho. Mas ele é o boss. Não, mas ele não negocia o Pablo com qualquer time brasileiro. Não negocia. Até porque o Pablo já jogou no Real Madrid.
Jogou no Real Madrid B. Foi inclusive jogador do Zidane. Quando o Zidane era o técnico do Real Madrid B. E a informação que eu recebi de Curitiba nesse sentido do Pablo vai nesse sentido. Não tem negócio com o time brasileiro. É que nem, que nem o menino lá, o que você falou, o lateral esquerdo do... Ah, sim, pagar a multa. Eu tô tentando descobrir quanto que é a multa, não tem negócio. Pagou a multa, levou. Lógico. Aí não tem a multa, pelo que me consta, Sormani, era de 30 milhões. Eu não acredito. 30 milhões de reais. Não acredito. Para o Brasil, não acredito. Eu acho baixo. Para o Brasil também. 30 milhões para o Brasil é um salário muito mecanizado. Mas é que tá, Sormani, você precisa ver quanto tempo ele ainda tem de contrato, porque a multa é calculada em cima do contrato caindo, né? pelo preço do salário dele. Eu tô tentando descobrir aqui, mas eu não... É um cálculo matemático que se atinge. Não consegui descobrir. É que nem o menino lá, o Ayrton Lucas. O Atalanta já manifestou desejo nele, então esquece. E jogador desse nível, é difícil você contratar. Esse é o jogador que o Mano Achei até muito esquisito o Corinthians ter contratado o Douglas. Porque na época que o Douglas estava jogando no Fluminense, jogava muito bem. E a chance dele ser negociado com a Europa existia. Aí, de repente, ele aparece no Corinthians. Eu achei uma ótima contratação. Não tá jogando. Mas eu achei muito legal a contratação dele. Eu acho difícil jogadores assim, novos. O Fluminense estava apertado de dinheiro, estava precisando pagar. Pode ser também. O Fluminense não estava, não tá? Não, mas na época... 6 meses para trás lá e não mais... estava pagando o plano de saúde. Time, né? E outra, o Fluminense ele tem atrasado salários. 6 meses? Isso também é... 6 meses na... São 5 de imagem e 2 na carteira. Não rebaixam. Isso é um agravante. O Marco Júnior falou 6 de imagem e 2 na carteira. Quem que falou? 6 e 2. 6 e 2? Marco Júnior. 6 e 2. 6 na imagem eu também vi e 2. 5 e 2. 6 e 2. Bom, 6 e 2. Não importa. fora as dívidas que ele não... Pascoal, Corinthians, mas você não consegue, vocês estão tudo desviando. Porque a gente deriva, por quê? Porque o Corinthians quer alguns jogadores de outros clubes, é isso que a gente está discutindo. Se não, fica só muito reto. Vamos discutir as possibilidades. Vamos discutir o Corinthians. Vamos discutir as possibilidades. Pascoal! Jantou, beija! Pascoal! Ok. Pascoal, discussão tem que derivar. O cara vem engessado com o tema. Sábado. Então, vamos lá na praia. Nós fizemos um programa aqui de 5 horas e 15. Não tem problema nenhum. O Pascoal apresentou e a gente vinha ramificando. Vamos e voltemos. Não tem problema nenhum. Então, o programa foi excelente. Recebemos manifestações até da Austrália. Olha, quando você acabar o programa, você desce lá e fala, Edu Zebini, precisa mandar o Benja embora, velho. Chega lá e fala, o Benja ligou. Olha aqui, olha aqui. Abraço, carinho. Carinho só da minha mulher. Bom, então vou fazer. Então, sabe o que eu vou fazer? Conversem o assunto que vocês Não brinco mais. Vamos lá. Eu tô tentando desviar o assunto, o programa tá degringolando. Vocês estão dormindo. Não vocês estão aí. nada, então falem o que vocês quiserem. A gente falou do Ayrton Lucas. Por que nós falamos do Ayrton Lucas? Porque o Mano falou porque o Ayrton Lucas, eu cansei de falar. Não vem pro Corinthians. Que você falou que você falei há 3 semanas atrás. Esquece, é zero. Não, mas o que eu disse... Há 3 semanas atrás, Corinthians já tentou. Eu falei o seguinte, não tentou o Ayrton Lucas, não tentou. Agora não, mas em outra oportunidade não tentou. Tá vendo, mano? Você me deixa Corinthians não tentou. Você tem informação? O Corinthians... Eu não respeito a informação dos outros. Tudo bem, eu tenho a minha. O cara falou assim, há 3 semanas atrás, eu vim aqui no programa e falei assim, não, era no outro cenário. O Corinthians não quer o Ayrton Lucas, o lateral esquerdo do Corinthians para 2019, que as pessoas lá estão apostando as fichas, chama-se Carlos Augusto da base. Entrou para jogar. Eu falei aqui, o Danilo, eles não querem renovar, não querem. Se o Danilo quiser ser dirigente do Corinthians, ele vai ter um cargo lá. Se for para renovar, é dificílimo que ele jogue. Tá certo? Eu tô só falando, eu dei a informação, não tem Ayrton Lucas, gente. Não tem, mano. O Corinthians não foi agora, mas ele já procurou o jogador num outro momento. Eu tenho informação que já procurou, gente. Liguei pro empresário dele, o empresário dele falou pra mim, nunca teve consulta. Bom. Liguei pra... Bom, tô dando a minha fonte. Liguei, até por isso que eu falei aqui, gente, aquele dia lá, eu falei, é o Carlos Augusto que eles querem. É o Carlos Augusto. Ele não entrou pra jogar o Carlos Augusto, depois que eu falei. Sub-20. Mas, ô Pascoal, é isso. Ainda em cima do que você disse, Pascoal, quando você fala, mas você me jogou no mato, não, o que eu disse a respeito do Corinthians buscar no Fluminense foi o seguinte, eu falei, o Corinthians, já que ele quer contratar algum jogador do Fluminense,
Essas foram as minhas palavras. Eu não falei que o Corinthians ele fez uma proposta agora. Pascoal gosta de mudar. Eu falei, o Corinthians, se ele quiser buscar alguém no Fluminense, ele deveria ir atrás do Ayrton Lucas, ele deveria ir atrás do Sornosa. São peças que o Corinthians tem carência. Sornosa jogaria no Corinthians. Então, mas foi as peças que eu jogaria no Corinthians. Eu falei, ao invés de ir atrás de um volante, que é o caso do Richard, o Corinthians deveria ir atrás do lateral esquerdo e de um meia. E o Fluminense tem esses dois caras. Apontou 2 bons nomes, porque o Sornosa é um bom meia pra jogar. E aí não te ouviram e foram buscar o Richard. Na verdade, o Ben já tá preocupado com o Corinthians no ano que vem. Não, é o seguinte, goleiro... Você tá agoniado, Eu tô preocupado. Porque não surgem nomes, não surgem. Os nomes, será de nós? Deixa eu te falar, os nomes já estão lá. Tem dois jogadores que já estão apalavrados. Só que eu não sei quem são. O centroavante? O centroavante e o meia. Eu não sei quem são. Se eu soubesse, eu teria falado. O que a pessoa falou é o seguinte... vou repetir, não adianta falar, porque amanhã, você sabe como que é jogador, não assinou, vem um clube e oferece uma grana a mais, ferrou, não vem. A pessoa falou, jogador só chega em janeiro, tá certo? Aí eu falei, não vou falar, não posso especular, não posso inventar nomes que eu juro que eu não sei. Se eu soubesse, falaria. Então vamos começar assim, você quer o Corinthians? Eu sei os que não vêm. Os goleiros do Corinthians não serão trocados. O Walter vai continuar junto com... O Walter é uma espécie de Roger, né? Do Rogério Ceni? É. Lamentável, a carreira dele tá passando, ele vai ser um eterno reserva. O ano passado... Aí tu percebe? Aí a mesma coisa vale do Ganso. Por que o Walter não sai do Corinthians? Porque é muito mais legal você ser reserva do Cássio. Tô falando sério. Tô falando sério. Ele tem oportunidade de jogar. O Cássio vira e mexe, é convocado. Ele tem potencial de titular. No ano, peraí, eu vou ver. Não jogou 10 jogos. Vou ver quantos jogos ele fez no Campeonato Brasileiro. Não jogou 10 jogos. Na lateral direita. Na lateral direita. Brasileiro não jogou 10 jogos. Se é um cara que tem ambição, esse cara vai embora. Que nem fez o Danilo Fernandes. Isso. O Danilo Fernandes saiu, foi pro esporte, tá no Internacional agora, só não tá jogando porque tá machucado. Sim. É titular absoluto. O Walter, se tivesse ambição, ele chegava no coisa e disse, escuta, gente, não dá mais. Mas o ano eu passado, quero jogar. no caso do São Paulo, ele estava machucado, não pôde ir. Então. Teve negociação. Sim, mas... Agora, na lateral direita, já tem os dois nomes definidos. O Fagner e o Michel Macedo. Perfeito? Sim, por enquanto sim. Na composição de zaga, tem muito corintiano que não gostaria de ter o Henrique para a próxima temporada. Mas vai ter que engolir, porque ele tem contrato. Dose, hein? Ué, tem contrato, Não, e outra mano. coisa, não pagaram pouco, não, hein? Tem contrato, O Henrique não ganha pouco no Corinthians, não. Não, o salário dele é alto. É. Mas não é Eu o acho que teto. ultrapassa isso aí. Não ultrapassa. O teto só tem 2 jogadores no Corinthians que ganham. Tem 2. Jadson. Cássio e Fagner. Jadson não? Não. O teto é Cássio e Fagner. O Jadson ele teve um reajuste 12 salarial na jogos, renovação o Cássio, do contrato, o né? Ele Walter baixou um fez. pouco o salário. No ano. A falta de ambição, né? Mas cada um também dirige a vida como quer. Vamos passar para a zaga. Vamos ver primeiro, o Pascoal. Faz o seguinte. Você pede para eu falar o time que vai ficar. Aí eu tento começar. Você Então, fala eu que vou vai te ver ajudar, primeiro. porque você tá enchendo linguiça. Não, eu tô falando você tá o time. ali, ó, mexendo Eu falei, não. os goleiros, os dois ficam. Olha aqui. Lateral direito já tem os Vamos dois. ver, Os vai te zagueiros é ajudar. que a composição de zaga é que é difícil Pra pro te Corinthians. ajudar, vamos ver os jogadores que têm o contrato terminando em dezembro de 2018. Vamos ver. Vamos lá. O Wilson, zagueiro, eu não lembro nem que estava lá. Ele tava voltou teve uma agora. contusão muito séria. Eu acho que devia dar uma oportunidade pro Wilson. Ele tava machucado, poderia dar uma oportunidade. Pra vocês, o Wilson fica ou vai embora? Jogou bem. O Wilson vai embora. O Danilo, meia. Danilo não vai ficar, não deve ficar. O Casim. Eu mudei minha opinião. Pra mim, o Danilo ficaria. Mas depois do que eu conversei com umas pessoas aí ultimamente, a visão é que não ficaria. O Casim. O Casim precisa voltar. Ele vai O contrato voltar e dele vai termina. Ele vai Não, voltar são e vai ser jogadores que reemprestado. encerram o Não, contrato. ele vai continuar ele vai aliás, ele fez O Sheik também ele fez uma encerra a tatuagem carreira. nova na batata da perna, você O viu? Sheik também está se aposentando. Né, pro Paulista, você acha que não vale? Não. Ok. O Sheik. O Sheik se aposentou, então Parou. vai ter o jogo de final Mas de não ano. vale. Não vale mais. Ó, só aí já economizou 600 pau. Já tem 600 pau aí. Não tem mais. Não, então, tô chutando baixo. Não, tem muito mais, tá Tô bom? chutando baixo. Só aí já economizou 600 pau. É mais. 600 pratas. Para jogadores que não estão no clube. Mas é ou uma não economia que você não pode repor. Porque não tem dinheiro. Não tem Coloca dinheiro. dentro. Não tem dinheiro. Vai deixar de pagar. Não, mas fora esse, mais Sormani, nessa lista, fora não esse, aliviar, né? imagine o tanto Encerra que o também contrato. tem lá, Quem? ganhando um caminhão de dinheiro. Absurdo, cara. Não, eu concordo com você. Alguns contratos no Corinthians foram mal feitos. O Guilherme está emprestado para o Atlético Paranaense, acaba o contrato, ele está emprestado até o fim do contrato, até o fim do ano. O contrato dele termina no fim do ano. E Também não Júnior volta. Dutra? Giovanni Augusto. O Júnior Dutra tem 2 anos de contrato. Giovanni Augusto? Tá emprestado Giovanni ao Augusto Vasco. jogando Augusto tem mais um ano de contrato. Mais um ano. O Corinthians paga 75% do salário dele para ele jogar no Vasco. Creio que não fique. Peraí, isso aqui não é jogador que está emprestado e volta.
É jogador que encerra. O Guilherme encerra o contrato dele e está emprestado. Então faltou o Guilherme nessa lista. Faltou o Guilherme nessa lista. Ele encerra o contrato dele com o Corinthians e está emprestado ao Atlético Paranaense. Não é útil. Mas o Guilherme, o Pascoal... Não é útil ao Corinthians, não? O Guilherme, salvo engano, Pascoal, ele já foi emprestado em definitivo porque o contrato ia acabar. Não. Então, ele não retorna. O contrato dele termina agora em dezembro. Ele termina em dezembro agora o contrato dele. Não, mas ele não é mais nesse empréstimo. Ele não entra nessa conta. Já era. Ele está pagando salário e tudo mais. Ele não é mais. Ele não retorna ao clube, ele não é mais. Não, claro, o contrato dele termina até o final do contrato. Entendeu? Então ele não é. Porque os caras não querem nem ver ele pintado de ouro no Corinthians. Alexandre Pato quando foi pro São Paulo também. Que aí veio o Jadson. É que o Jadson, ele já veio com um contrato definitivo com o Corinthians, diferente do Alexandre Pato pro São Paulo. O volante que está no Atlético Paranaense, como é que é o nome dele? Wellington. Não, do Corinthians que está emprestado lá. Camacho. O Camacho. O Camacho deve voltar na composição do elenco do Corinthians para a próxima temporada. Mais um volante. Mais um jogador que volta. Mais um volante. O Camacho volta para a composição do elenco da próxima temporada. Cougar, né? Cougar é banco, né? É Panther. Que beleza. Esse deve voltar para a composição. Mas não vai ser reemprestado? Não deve, esse deve ficar. Esse deve ficar. Mas a minha grande dúvida, falando sério, o Corinthians tem 28 quem é que orienta essa definição de quem fica e quem não fica? É o treinador com a comissão técnica. Mas nem o treinador a gente sabe que fica. Espanta o Fábio. Fábio Azevedo. Não vem nenhum jogador do Botafogo pro Corinthians, não? O Jair não tem nenhum que ele gosta lá? Acho estranho, porque o Jair Ventura não vai trazer nenhum jogador que trabalhou com ele. No Santos ele não fez nada. Já tá o Roger. No Santos ele ficou muito pouco. Né? Não, ele chegou pro começo da temporada. Do Corinthians tem 3, mas ele ficou muito pouco. Não. Sim, ele ficou pouco porque os resultados não foram bons. Mas a intenção, quando ele fez um contrato com o Santos, é que ele ficasse 2 temporadas. Ele chegou no começo do ano... E não indicou ninguém. Mas você não se preocupa não, que o Corinthians tem 3 emprestados no Botafogo. O Moisés, Jean, o Moisés, o Jean e o Iago. O Jean é volante. Jean quer mais um volante? Traz mais um. Tem um treinador que chora por volante. Se quiser, não, esses aí não devem continuar. Esses devem ser reemprestados. Desânimo do mano. Cara, se deixar numa lista aí, falar pro Exército da Salvação, vem retirar, os caras não vêm. O Saulo Moreira tá perguntando, pra você. Rafael Sobis, que encerra o contrato com o Cruzeiro agora. Não dá, gente. Pode vir pro Corinthians? O Sobis tá com 30 e... Começou a carreira no Corinthians, pra quem não sabe. Da base. Foi base do Corinthians. Eu acho difícil. Vamos dizer impossível, porque no Corinthians as coisas... Quantos anos tem o Sobis? você falou? 34, se não me fala. Você tá falando 34, tudo bem. 34, se for 34, dá pra jogar ainda. No futebol brasileiro, o Sobis, que é um atleta, ele se cuida. Ele não é um cara que... Não tá encostado no Cruzeiro. O Cruzeiro tem coisa pra fazer ano que vem. Olha, ele dá pra jogar. Peraí, o Sobis, ele não joga no Cruzeiro, gente. Ele não joga, ele faz parte do elenco. Quando joga é David que entra, tá certo? É Rafinha que entra, o Sobis não entra. Ele não é. O Sobis não entra. 33 anos. Alguma parar de maquiar aí. Alguma coisa de errado com o Sobis tem. Não, mas ele não tá encostado. Ele tem jogado. Ele não é. Ele não é nem a segunda opção pra entrar. Não entra. Não, a segunda opção é aquele... As peças ali de ataque, quando entram ali, quando não joga o Arrascaeta, por exemplo, é sempre David ou Rafinha. O Sobis não é lembrado, não. O Darley Orff. Ele pergunta pro Pascoal, Jonas do Benfica pode ser esse centroavante? O Jonas já tem mais também, é da faixa etária mais adiantada, né, gente? Eu acho que se juntar o PIB do Tatuapé, gente, não dá o salário do Jonas. Continua fazendo gol no Benfica. O Jonas, ele ganha um caminhão de dinheiro, gente. E ele é o maior artilheiro. Não tem dá. Chuteira de ouro. Recebeu uma homenagem, ele e o Luizão também recebeu uma homenagem. O Luizão parou, né? O Luizão parou. O Jonas é um artilheiro do Benfica, que tem uma marca histórica. O Kleber Eduardo. Ele voltar pro Brasil. O Kleber Eduardo é muito tonto para voltar. Kleber Eduardo Varga fala aqui. Ô Benja, o Giovânio está fechado com o Timão, é verdade. Mano. Minha informação é que não. Giovânio? Tá no Flamengo? Ele não é do Flamengo, né? Ele é futebol chinês, tem um salário altíssimo. 500 mil reais. O contrato dele termina com o Flamengo em dezembro agora de 2018. É metade lá e metade cá, né? Eu liguei pro empresário dele hoje, ele falou pra mim que não foi procurado por ninguém do Corinthians. Perguntei pra uma pessoa do Corinthians, ele falou, olha, nunca foi cogitado. Não é o 9 pelo que eu sei, o Kleber Eduardo... Não, lá de não é 9. Não, mas também não é meia. Não é nem o meia, nem o 9. Mas o Corinthians ele vai tentar negociar o Romero nessa janela de final de ano com o futebol chinês. Até Sim, porque... mas se não negociar o Romero, você não pode trazer o Giovânio. Não tem proposta não. Do Romero tem um caso... ajoelhado. O Corinthians espera que aconteça uma proposta pelo Romero. Porque se não acontecer nenhuma proposta, o Corinthians tem que pagar 12 milhões de reais para o empresário do Romero. É o que está combinado no contrato. Quem fez esse contrato, hein? Eu não fui. Quem fez? Você vai pagar 12 milhões para nada, é isso?
O Romário. Ele renovaria, né? Romário, quem me faça isso. Não é pra renovação. O Romero. É pra renovação. O contrato o Romero dele, vai quase jogou, hein? Que vem. Uma pena. O Romero tá no Corinthians há quantos anos? 4 anos? 4 anos. Né? Estamos em 2018. Quem era o presidente quando trouxe o Romero? Era o Roberto. Não era? Era o Gobi, não era? Era o Gobi. Tava o Gobi. O Gobi, depois o Roberto e não, 2014, o Roberto não. ficou duas gestões. Foi o Roberto Andrade que trouxe. Não, pode ter 2 gestões no Corinthians. Só tem uma eleição, só pode ser eleito uma vez. Não tem reeleição no Corinthians. 2014 era o Mário Gobi? Não, o Mário Gobi era 2013.